Julho de 1945, Porto do Rio de Janeiro. Um pracinha desce do navio. Multidão nas ruas, confete, banda tocando, gente gritando. É herói. Todo mundo diz isso. 3 meses depois, o mesmo homem está sentado no quarto escuro de casa. Não consegue dormir. Toda noite, quando fecha os olhos, está de volta para a Itália. As explosões. Os rostos dos que caíram do lado dele. O barulho da metralhadora alemã que não sai da cabeça. Acorda no meio da noite, com o coração acelerado, com as mãos tremendo. A família não sabe o que fazer. O governo não oferece nada. E o pracinha, que 3 meses antes era chamado de herói nas ruas do Rio de Janeiro, está sozinho com uma guerra que não acabou quando o navio atracou. Essa é a história que o Brasil nunca contou. O que aconteceu com os pracinhas depois que voltaram. Se você nunca tinha ouvido falar nisso, inscreve no canal agora. Porque essa é só a primeira história de muitas que o Brasil guardou no esquecimento. 25 mil brasileiros foram para a Itália lutar na Segunda Guerra Mundial. Mais de 450 morreram em combate. Mais de 2.000 voltaram feridos. Centenas voltaram mutilados. E os que voltaram inteiros por fora carregavam algo que não aparecia em radiografia. A guerra não termina quando o navio atraca. Termina quando a pessoa consegue dormir sem sonhar com ela. E muitos pracinhas nunca chegaram a esse ponto. O que o Brasil fez com esses homens quando voltaram é uma das histórias mais injustas de toda a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. E é a mais esquecida de todas. Quando a guerra na Europa acabou em maio de 1945, o governo Vargas tomou uma decisão. Desmobilizar a FEB o mais rápido possível. Não por eficiência. Por medo. 25 mil homens que tinham lutado pela democracia na Europa, que tinham visto de perto como uma sociedade livre funcionava, que tinham convivido com americanos que falavam abertamente de direitos civis. Esses homens de volta ao Brasil, que vivia sob a ditadura do Estado Novo de Vargas, eram um problema político. Então a desmobilização foi feita às pressas. Os pracinhas foram transformados em civis ainda na Itália, antes de embarcar para o Brasil. Sem exames médicos completos. Sem documentação adequada dos ferimentos. Sem registros que pudessem comprovar doenças adquiridas em combate. Essa decisão não foi acidente. Era para que os pracinhas não tivessem documentação suficiente para reivindicar pensões ou indenizações depois. O governo mandou esses homens para a guerra. E quando voltaram, fez de tudo para se livrar da responsabilidade de cuidar deles. Quando os primeiros escalões chegaram ao Rio de Janeiro em julho de 1945, a festa foi real. De cada 3 cariocas, um estava na Avenida Rio Branco durante o desfile da Vitória. Foi a maior festa que o Rio de Janeiro tinha visto em décadas. Confete, música, gente jogando flores dos prédios. Os pracinhas desfilaram como heróis. E foram para casa. E aí a festa acabou. A guerra não avisa que vai continuar dentro da sua cabeça. Você chega em casa, a cama é macia, a comida é boa, não tem tiro, não tem bomba. E mesmo assim toda noite você está de volta. Isso tem um nome hoje. Transtorno de estresse pós-traumático. TEPT. Em 1945 não tinha nome nenhum. Tinha um número nos prontuários médicos. 631. Neurose de guerra. Como se fosse uma fraqueza. Uma falha de caráter. Uma coisa da qual o homem deveria ter vergonha. Um pracinha descreveu em depoimento décadas depois o que era a vida após a volta. Quando eu voltei da guerra, tinha medo de dormir. Não queria dormir, porque toda noite iria estar novamente na guerra. Iria sonhar com a guerra. Toda noite, toda noite, toda noite. Sofri muito. Fiz tratamento de neurose. Sofri demais. Esse era o padrão. Homens que tinham passado meses em trincheiras geladas. Que tinham visto companheiros morrer ao lado. Que tinham ouvido explosões até o barulho entrar no corpo e ficar lá. Voltavam para casa e não sabiam como sentar numa mesa de jantar como se nada tivesse acontecido. Porque tinha acontecido muita coisa. E o Brasil não estava preparado para isso. A adaptação à vida civil foi, nas palavras de um pesquisador, tudo menos fácil. Em casa, o ex-combatente se sentia deslocado, como um estranho entre os próprios familiares, e as famílias não sabiam como ajudar. Bombardeavam o pracinha com perguntas. Queriam saber tudo sobre a guerra. Se matou muita gente. Se foi herói. Por que não trouxe medalhas? Perguntas que eram bem intencionadas, mas que eram a pior coisa que você podia fazer com alguém que estava tentando esquecer o que tinha vivido.
Um relato descreve um pracinha que, ao sentar para jantar com a família alguns dias após a volta, simplesmente congelou. Ficou olhando para o prato. Não conseguia falar. A família ficou em silêncio, sem saber o que fazer. Depois de um tempo longo, ele se levantou, foi para o quarto e fechou a porta. A guerra estava lá dentro. O que o governo fez foi ainda pior do que o silêncio. A desmobilização sem exames médicos completos teve consequências diretas e documentadas. Pracinhas que voltaram com doenças adquiridas em combate não tinham documentação que comprovasse a origem. Pracinhas que voltaram com ferimentos que pareciam curados, mas que geraram problemas crônicos anos depois, não conseguiam provar que eram resultado da guerra. Sem documentação, sem pensão. Sem pensão, dependiam de empregos que muitos não conseguiam manter porque o trauma não deixava trabalhar direito. Casos de alcoolismo entre veteranos foram documentados em jornais da época. Casos de mendicância também. Homens que tinham capturado 14.000 soldados alemães, que tinham subido Monte Castelo 4 vezes, que tinham feito o impossível na neve italiana, mendigando nas ruas das cidades brasileiras. Isso aconteceu. Está documentado. Você se lembra do Valdemar Ceresoli, o cabo que foi prisioneiro de guerra, que ficou 142 dias num campo de concentração alemão, que comia neve para enganar o estômago, que escreveu tudo num diário proibido. Quando voltou para o Brasil em 1945, Valdemar tinha 25 anos. Foi trabalhar numa pedreira em Ribeirão Pires. Serviço braçal. 17 anos depois, em 1962, foi reformado por incapacidade. O diagnóstico da Junta Militar de Saúde: reação depressivo-neurótica. O laudo dizia que desde 1945, quando voltou da Itália, ficou nervoso e não conseguia trabalhar direito. Tinha crises de choro frequentes, tremores nas mãos. Às vezes perdia os sentidos. 17 anos sofrendo sem apoio. 17 anos sendo chamado de incapaz quando era alguém que tinha sobrevivido ao que poucos conseguiriam sobreviver. Valdemar morreu de leucemia em 1975. 55 anos. O pracinha do Diário Proibido que ninguém leu por décadas. Não eram só os soldados rasos. Há um relato de um general que foi ex-comandante de um dos batalhões da FEB. Depois da guerra, viveu ou vegetou isolado de tudo e de todos, trancado num apartamento no Rio, sem visitas, sem reconhecimento, sem nada que lembrasse o que tinha feito. Um homem que tinha comandado brasileiros em batalha contra o exército nazista, sozinho num apartamento. Essa era a realidade de quem voltou. Nos anos 1960, surgiu em São Paulo uma iniciativa chamada Operação Pracinha, promovida pela Associação de Ex-Combatentes. O objetivo era simples e trágico ao mesmo tempo: reunir fundos para ajudar veteranos da FEB em dificuldades financeiras. Veteranos de guerra que precisavam de caridade. A iniciativa contou com o apoio do empresário Antônio Hermílio de Moraes. Ia ser oficialmente lançada pelo presidente Jânio Quadros. Mas Jânio renunciou. E a Operação Pracinha morreu antes de começar. Mais uma promessa não cumprida. Num pracinha que esperou a vida inteira e não recebeu o que merecia. Se você está chegando até aqui, deixa o like agora, porque essa história merece muito mais do que tem. Em 1964, os militares tomaram o poder no Brasil. E a memória da FEB virou ferramenta política. Solenidades de lembrança que antes aconteciam nas ruas e praças públicas foram transferidas para dentro dos quartéis. A campanha da FEB, que poderia ter sido um símbolo de orgulho nacional e democracia, virou página da história militar. Restrita, controlada, longe da população. E os pracinhas que eram comunistas ou progressistas, e havia muitos, inclusive o tenente Salomão Malina, condecorado com a Cruz de Combate de primeira classe, foram perseguidos pelo regime. O mesmo regime que usava a FEB como símbolo de bravura nacional perseguia quem tinha lutado nela. Essa é a contradição que define o tratamento dos pracinhas no pós-guerra. Usados quando convinha, abandonados quando não convinha. Tem um detalhe que resume tudo o que aconteceu com os pracinhas. O governo brasileiro foi excluído da Conferência de Reparações de Guerra de Paris. Enquanto países que tinham participado da guerra receberam indenizações pelos danos e sofrimentos causados pelo conflito, o Brasil ficou de fora. A justificativa dos outros países foi que o Brasil podia se compensar com os bens dos cidadãos do eixo que tinham sido confiscados durante a guerra. Basicamente, fica com o que já tem e não reclama mais. O único país da América do Sul que enviou tropas para lutar pela democracia contra o nazismo foi tratado como se sua participação não contasse para nada na hora de dividir as reparações. E essa injustiça foi tratada internamente como se fosse normal.
como se o Brasil fosse acostumado a não receber o que merecia, como se os pracinhas fossem acostumados a não receber o que mereciam. O pracinha que desfilou como herói em julho de 1945 e estava no quarto escuro em outubro do mesmo ano. O Valdemar que comeu neve num campo de concentração e trabalhou numa pedreira até não conseguir mais. O general que vegetou trancado num apartamento. O pracinha que mendigava nas ruas. Os homens que esperaram décadas por uma pensão que nunca chegou ou chegou tarde demais. A Operação Pracinha que morreu antes de começar. As solenidades transferidas dos espaços públicos para dentro dos quartéis. A exclusão da Conferência de Reparações. Tudo isso junto forma a resposta do Brasil aos homens que foram lutando, acreditando que o país ia se lembrar deles. Uma resposta de silêncio, de descaso, de abandono. E de vez em quando, um discurso bonito num aniversário de Monte Castelo, seguido de mais silêncio. Esses homens merecem mais que silêncio. Merecem que a história seja contada como é. Sem filtro. Com todos os detalhes da injustiça que viveram. Porque honrar um herói não é só fazer discurso no dia certo. É garantir que quando ele voltar da guerra, o país esteja lá. E o Brasil não estava. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil guardou no esquecimento.